Texto áureo. Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5 e versículo 11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Leitura bíblica em classe. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Todos juntos? Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de passar para o nosso pastor presidente, pastor Gilson, para estar fazendo essa leitura e algumas considerações, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu somente quero fazer aqui uma consideração, um comentário introdutório. Já vamos estar passando ao pastor Altenar, que estará à frente desse trabalho, né? Desta abertura de nosso novo trimestre, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs que atenderam, né, o nosso apelo, o nosso convite, e estão aí. E pedimos que não fique só nesse primeiro dia de abertura, que permaneçam aí na assiduidade de nossa gloriosa escola dominical. Agradecer a todos os pastores, os dirigentes, os irmãos, liderança da Escola Bíblica Dominical de nossa regional, que estão aí online, já estão acompanhando a aula pela plataforma. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas, pela parceria e por estarmos aí caminhando, não é? Para o princípio da unidade, que é o nosso propósito, não é? Chegarmos à unidade em nossa regional, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo uma oração nessa hora e deixar a cargo do professor que estará dando sequência aí, em nome de Jesus, a esse glorioso trabalho. Querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor, por esse trabalho glorioso, meu Deus, da Escola Bíblica Dominical, pelos irmãos, pelas irmãs, pelos professores, pela superintendência, Senhor, pela coordenadoria, por todos os pastores, por todos quantos se envolvem, Senhor, na área do ensino da Tua Palavra, Senhor, que é primordial, porque sem conhecimento, meu Deus, e sem a Tua graça, nós não chegaremos a lugar algum. Por isso, desperta, meu Deus, o povo, para aprender mais da Tua Palavra. Usa o Teu Filho neste momento, de uma forma especial e sobrenatural, neste estudo, Senhor, introdutório, abertura de nosso novo trimestre. Em o nome de Jesus oramos e cremos, Senhor, na Tua boa mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero deixar a direção ao cargo do pastor Altenar, que estará conduzindo esse momento, nesse dia, essa abertura em nome de Jesus. Pastor, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos. Podeis tomar assento.
Louvo a Deus pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, né, para mais uma vez estudarmos a sua santa palavra. Meu agradecimento ao nosso pastor regional, pastor Gilson, pela oportunidade e agradecimento a todos os irmãos que estão presentes. Nós convidamos as irmãs para louvar hoje, e também os adolescentes. Nós vamos ter esse louvor na conclusão da escola. Aos pastores que estão conosco participando pela plataforma Zoom na nossa regional, o nosso abraço também, o nosso agradecimento pelo apoio ao nosso pastor, à nossa liderança e à nossa maravilhosa escola bíblica dominical. Nós vamos para um estudo nesse trimestre, meus irmãos, bem assim relacionado ao contexto que nós estamos vivendo, tá? Esse contexto de pandemia, de sofrimento, de dor, né? Então, nós tivemos aí, durante essa pandemia, a perca de muitos irmãos, muitos pastores, muitos amigos. Eu perdi amigos, assim, de referência, né? Pastores que quase todo ano eu visitava em outro estado e que foram estar com o Senhor por conta do Covid, tá? Então, a nossa lição, ela vem bem de encontro com esse assunto. Tanto é que ela é do trimestre anterior, tá? E ela foi adaptada para nós usarmos nesse último trimestre. E ela fala desse contexto de sofrimento, tá? E nós vamos abordar aí na sequência, mas assim, ela traz alguns questionamentos que nós vamos fazer ali na sequência, mas o principal questionamento é: por que o justo sofre? Por que o crente sofre? Por que aquele que serve a Deus sofre? E ainda mais, e por que muitas vezes o ímpio, além de não sofrer, ainda prospera, né? Então são questionamentos que surgem durante a nossa vida, né? E esses questionamentos geralmente eles aparecem depois dos 40 anos, tá? Antes dos 40 a pessoa está lutando e acha que vai dar tudo certo e que ele vai ter a casa, o carro e vai ficar rico, né? Aí depois dos 40 ele vê que a coisa não é bem assim, ele começa a perguntar: por que, Senhor? Por que, Senhor? Né? Mas, enfim, faz parte da vida, da experiência do ser humano, tá? Então, irmãos, o tema do trimestre é esse aí: a fragilidade humana e a soberania divina, sofrimento e a restauração de Jó. O livro de Jó ele vai destacar bem isso: como o homem é um nada e como Deus é tudo, tá? Até o capítulo 38, nós vamos ver todo o contexto do sofrimento de Jó, e a partir de então, até o capítulo 42, você vê Deus se apresentando e dizendo quem é Deus. E ali você vê a diferença entre soberania, poder de Deus e a fragilidade humana. As lições do trimestre, a de hoje que nós vamos estudar, é o livro de Jó. Mas aí nós temos aí a relação das lições, e em relação a sofrimento nós temos aí alguns detalhes importantes. A lição 6, a teologia de Elifaz: só os pecadores sofrem? Esse é o questionamento que nós vamos estudar na lição 6. A teologia de Bildade, que são os amigos de Jó, né? Se há sofrimento, há pecado oculto? Tá? E isso aqui é uma teologia muito defendida, que a maioria das vezes, quando a gente está sofrendo, os julgamentos que a gente tem, geralmente é esse: está sofrendo porque está em pecado. Aí alguém ainda chega: conserta, viu? Conserta que a coisa está feia, né? Então é uma teologia. A teologia de Zofar: o justo não passa por tribulação, né? Então, assim, e esse tipo de teologia é bastante defendida pelo pessoal da teologia da prosperidade. O pessoal da teologia da prosperidade, eles defendem que uma vez que você aceitou Jesus, agora você vai ser rico, você vai ter casa própria, teu negócio vai dar certo, tudo vai dar certo, enfim. É algo assim que, com base nessa teologia, todo mundo quer ser crente, porque todo mundo quer se dar bem na vida, né? Mas nós vamos ver que não é bem assim. Enfim, e a teologia de Eliú: o sofrimento é uma correção divina? Está tudo como questionamento aqui, porque durante esses estudos vocês vão observar que não é bem assim as coisas, tá? Apenas para chamar a atenção dos irmãos do que nós estaremos vendo no trimestre. A leitura diária, que é algo que o autor da lição, ela foi desenvolvida
para que a gente tenha contato com ela a semana inteira, tá? Muitas vezes nós não praticamos isso aqui, mas é muito importante, irmão, que isso aqui é um alimento espiritual diário, tá? E nós temos aqui a segunda-feira, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada para a instrução. Esse verso está incluído na leitura que nós fizemos no início. Tiago 5,11 também está. Quem persevera na fé é bem-aventurado em Deus. A da quarta, Deus tem compromisso com os justos. Isso aqui é tremendo, tá? O compromisso que Deus tem com aquele que o serve, com aquele que o adora. E depois nós temos ainda, Deus não tem compromisso com os injustos. Que é o equilíbrio aí da anterior, né? Deus contempla o ser humano, embora este seja finito e frágil. Isso é tremendo. A realidade da injustiça e da iniquidade na terra são os textos que foram chamados a atenção durante a semana. A leitura bíblica em classe, se os irmãos observarem, o primeiro verso, ele é apenas para reafirmar que o livro de Jó, ele é a palavra de Deus e é inspirado por Deus. Por que isso? Porque existem alguns questionamentos por alguns estudiosos, dizendo que esse livro não tem autoria definida, é um livro que é poesia e prova, e que ele estaria, inclusive, fora do canon. Tá? Mas são discussões infundadas, porque depois os outros versos vocês vão observar que fazem referência a Jó. Então, os outros textos que são trazidos na leitura bíblica em classe é apenas para reafirmar não só a autenticidade, a inspiração divina, a canonicidade do livro de Jó. É o que Ezequiel menciona, ele menciona Jó entre Noé e Daniel, e depois, no versículo 20, ele fala também novamente Noé, Daniel e Jó, e a outra referência está em Tiago 5,11. Com licença. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó. Então, Tiago, já no canon do Novo Testamento, faz referência também a Jó. Irmão, vou pedir para você desligar esse ar aqui, se ele estiver ligado. Não sei se está desligado já. Então tá. Jesus, eu sofro com ar. Camarada que veio da roça, nem com ventilador pode. Então, ar-condicionado só por Deus. Me tranca a garganta, é misericórdia. O texto áureo, eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, este é o texto sobre o qual nós vamos trabalhar. A verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Ponto central. O livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. E aqui, meus irmãos, eu faço uma ressalva pelo seguinte. Por que grande questão da vida? Sofrimento é uma das maiores questões da vida. Ninguém quer sofrer, a não ser os sadomasoquistas, né? Que tem gente que gosta de sofrer. Você já viu que tem gente que não gosta de estar bem? Você pergunta para ele, pode estar bem do jeito que você pergunta para ele, como você está? Eu estou com uma dor, eu estou sofrendo muito, e parece que a pessoa tem prazer. Você já viu esse tipo de gente? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que eu não gosto nem de perguntar como ele está. Então, Pai do Senhor, Deus abençoe já. Porque se você perguntar como ele está, você vai ouvir uma história de lamentação. Tá? Mas o sofrimento, ele é algo que ninguém quer passar. E, principalmente a pessoa servindo ao Senhor, ele é fiel, ele é na oração, com a família, nas ofertas, nos dízimos, tudo certinho. Rapaz, e o sofrimento vem. E aí é terrível. Tá? Então, quem dos irmãos aqui, às vezes não passou já por momentos, você fica perguntando, Deus, onde tu estás? Por que, Senhor? Né? Essa pergunta, por que, meu Deus? Eu já passei por algumas situações que eu fiquei me questionando. Tá? Mês de outubro é um mês de tristeza para mim, que é o aniversário da minha mãe. E minha mãe foi levada muito cedo na minha concepção. Então, algumas vezes eu perguntei para Deus, por quê?
Aí quando eu vejo alguém com a mãe velhinha perto dele, eu fico com inveja. Eu falo, meu Deus, por que o Senhor levou minha mãe? Né? E eu achava que este era o maior sofrimento meu. Aí vem e acontece a morte do meu neto. Meu Deus, eu ministrei no sepultamento do meu neto. Irmão, aquilo me rasgava o coração. E até hoje, quando eu lembro, a tristeza toma conta. E a gente pergunta, nesses momentos, eu digo, Senhor, para que isso? Por que isso, meu Deus? Né? E esses questionamentos, na vida dos irmãos que passaram por isso, por momentos de grande tristeza, de separação, perca de filho, perca do pai, perca da mãe, acidentes trágicos, enfim, situações que nos colocam em situações que a gente perguntando, Deus, onde o Senhor estava? Estudando a lição, eu vi algumas pessoas questionando, as pessoas que passaram por Auschwitz, os irmãos que morreram nos fornos, ver os filhos sendo levados, as crianças que eram levadas para esses lugares, então crianças que se machucavam na viagem, crianças que ficavam doentes, chegavam e ia direto para os fornos para serem queimados. E aí, de Auschwitz, alguns que saíram de lá escreveram obras dizendo, não existe Deus. Deus e Auschwitz, não pode, se existiu Auschwitz, não existe Deus. Tá? Mas ao mesmo tempo, pessoas que passaram por lá diziam, Deus existe, porque nos preservou no meio do sofrimento. Nos tirou daquele sofrimento, aqueles que sobreviveram. E alguns foi mais além e perguntou, não vou perguntar onde estava Deus, eu pergunto onde estava o ser humano, onde estava o resto da humanidade que permitiu que Hitler fizesse tudo isso. A humanidade ficou quieta por mais de 2 anos, e Hitler queimando e matando os judeus. Então a pergunta é, não onde está Deus, é onde está o homem. Então muitos sofrimentos que nós passamos, às vezes passamos sozinhos, porque nós, geralmente amigos aparecem na hora de comer o churrasco. Maior do sofrimento e da dor, geralmente a gente está sozinho. Tá? Então aí a pergunta não é onde está Deus, é onde está o homem, onde está o amigo, onde está o companheiro. Tá? Então essa reflexão apenas para os irmãos entenderem. Então o questionamento eu acho muito interessante que a maior pergunta dos próprios judeus do sofrimento é onde está Deus. Então não deixa de crer na existência de Deus. Então às vezes questionando a justiça de Deus, mas não a existência de Deus. Isso é muito importante. Tá? E isso é que muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente questiona a justiça de Deus diante da limitação que nós temos. Mas Deus sempre está trabalhando de uma forma não para que nós nos afastemos dele. No sofrimento, geralmente, o que Deus está trabalhando é para que nós experimentemos quem é Deus. E na hora da bonança não tem como você saber quem é Deus. Você vai saber quem é Deus na hora que você estiver passando pelas trevas, a hora que você estiver passando pelo vale escuro, a hora que você está sozinho, a hora que não tem amigos, a hora que não tem ministério, não tem ciclo de oração, não tem ninguém do teu lado, você está sozinho. É nessa hora. Tá? Vocês observam, se você vê o contexto de Jó, ele chegou num momento que os amigos só batiam. A mulher chega para ele e diz, ô homem, amaldiçoa esse Deus e morre, seu porcaria. Então você vê, né? Então ele perdeu a admiração, ele perdeu o respeito e o amor da própria mulher, que é a mulher que chega, na hora que o homem está no sufoco, está no sofrimento, ela chega e ainda chuta ele, misericórdia, né? E foi isso que aconteceu com ele. Então ele ficou tão sozinho, primeiro, os filhos já tinham sido mortos, os amigos estão lhe batendo, e a mulher chega e fala uma coisa dessa para ele. Tá? Então era para ele realmente falar, Deus, acabou, agora eu desisto, agora eu vou me acabar agora, vou enfiar um tijolo desse na boca e vou morrer. Tá? Mas não, a sua palavra é, tu falas como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, aleluia, e ele me dará a vitória. Essa é a palavra de quem sabe que Deus existe. Que mesmo na hora do momento mais angustiante, ele se agarra na esperança e diz, está doendo, estou sozinho, estou sofrendo, mas eu tenho um Deus que tem todo o poder no céu e na terra.
Aleluia. E este é o principal tema dentro desse livro, o livro de Jó. E aqui nós esclarecemos assim o ponto central e na sequência aqui a gente apanha um pouco aqui ainda no manuseio aqui, né, mas vai dando certo. Os tópicos da nossa lição. O tópico 1 é a autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó, que nós vamos ver na sequência, a pessoa histórica de Jó, a terra de Jó, a época de Jó. Aí está um resumo do que nós vamos ver na totalidade da nossa lição. Eu vou passando ponto por ponto, ao final de cada ponto eu vou deixar aberto se os irmãos tiverem algum questionamento, tá? E aí, aquilo que nós pudermos responder, vamos responder, o que não puder a gente transforma em pesquisa, e ainda temos o auxílio dos irmãos que estão por aqui, pastores que estão nos acompanhando aí na nossa regional. A introdução. Neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. O livro de Jó é diferente na estrutura, no estilo e no conteúdo. Ele demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Essa diferença, meus irmãos, ela é marcada por causa da forma que ele foi escrito. Ele não é uma narrativa, ele não é um simples livro histórico, ele contempla tudo, mas diante de um estilo diferente, que nós vamos ver mais adiante detalhadamente, tá? Mas o que ele demonstra, como eu já falei aqui, vou repetir porque isso é importantíssimo, é a grandeza desse Deus diante de um homem tão pequenino, tá? É a grandeza dele. Então, é destacada a paciência de Jó no livro. Sim, muito destacada. Mas o destaque especial não é isso. O destaque especial é um Deus grandioso, todo-poderoso, que tem o controle de todas as coisas. E que põe limite até no Satanás. Põe limite até no Satanás. Aí fica bem claro, tá? Que o próprio Satanás, ele tem limites para agir, porque Deus coloca limites. Tá? Isso é importantíssimo. A autoria do livro. Eu já disse aqui, nas primeiras considerações, que a autoria do livro de Jó ela é desconhecida. Tem algumas opiniões dizendo que pode ser Moisés, pode ser Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. E alguns ainda ousam afirmar que pode ter sido o próprio Jó, tá? Mas ninguém afirma quem é o autor. A única coisa que fica bem evidente é que a inspiração, quem inspirou, é o mesmo que inspirou todos os outros livros da Bíblia. É o nosso Deus. Tá? Então isso fica bem claro. Então quando nós temos esta consciência, mesmo em relação aos outros livros, quando nós falamos isso em curso teológico, eu gosto de afirmar isso. Não interessa quem colocou no papel. Interessa quem inspirou. Interessa o verdadeiro autor, que durante 1.600 anos aproximadamente, usa cerca de 40 escritores que não têm contradição entre si. Então isso é coisa extraordinária que a mente humana não é capaz de alcançar, né? Porque é algo divino. É algo divino. É algo que escapa até o nosso entendimento. Então o livro de Jó está dentro desta preciosidade também. Tem dúvidas, questionamentos, quanto quem escreveu, tem. Mas não tem dúvida que o autor é Deus. Amém, meus irmãos? E aí, seguindo ainda, para o cristianismo histórico e conservador, está dentro aí do contexto aí dos irmãos, aí
no item 1, o autor de Jó. Todo esse slide está feito de acordo com o cronograma da lição. Você vai me acompanhando na lição aí, está aí dentro do primeiro, né? O livro de Jó não é uma ficção religiosa, como alguns críticos da Bíblia ousam dizer, que isso seria apenas uma ficção, seria apenas uma lenda, uma fábula, tá? Não, ele é uma narrativa. A única coisa é que, assim, como o estilo do livro é diferente, então ele é uma narrativa poética, inspirada por Deus e redigida por um único autor, tá? Isso é para o cristianismo conservador, que nós defendemos, né? Ainda dentro do tópico 1, a pessoa histórica de Jó. O profeta Ezequiel, tá? Está no item 2 aí. O profeta Ezequiel confirma que já foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel, que foi o que eu mencionei quando eu falei sobre a leitura bíblica em classe. Ela vem confirmar isso. Tiago atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. E aí, nós temos na sequência aqui, a terra de Jó, ainda dentro desse tópico junto. O livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, Jó 1:1, situada ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Ou seja, existe uma informação sobre o local que Jó viveu, tá? E que outra, que ele não era judeu, tá? Então ele era de origem árabe, tá? E essa é uma informação importante na história bíblica, né? E aí nós temos depois a época de Jó, que é o item 4 dentro do item 1. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Vejamos. Jó 1:5. Que diz assim: o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Jó 42:15, outra referência, as filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Jó 42:11, a palavra hebraica, quesitá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em Gênesis 33:19 e em Josué 24:32. Então, essas referências são parte do que trazem a conclusão de que os fatos situam-se nesse período patriarcal, nesse período da história. Tá? Apenas para os irmãos se situarem na história que Jó existiu. E o resumo do nosso tópico 1 é isso aqui. A autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. É aquilo que eu destaquei para os irmãos aqui. Então, não sabemos quem é o autor, mas sabemos que o autor principal e inspirou foi Deus. Então, está certo isso. Também não é uma poesia apenas, não é apenas uma fábula, é uma realidade histórica, comprovada não só pelas referências que o encaixam dentro do período patriarcal, mas também pela referência ao local que ele viveu. Amém, meus irmãos? Concluindo esse tópico, alguma pergunta aqui? Sim, sim. O pastor Gilson está confirmando aqui um detalhe importante, que ele seria da descendência de Ismael, e seria um ismaelita, né, e não da descendência de Isaac. O autor aqui e outros comentaristas indicam isso, né? Que a descendência dele não judaica e árabe, e portanto, então, ismaelita, né? Importante. Vamos para a sequência. Os irmãos que estão aí na regional, se tiver alguma pergunta, mande pelo chat aqui. A nossa assessoria, a minha esposa, a irmã Simone, está aqui acompanhando e nos repassará e estaremos respondendo aos irmãos, tá bem? Vamos seguindo. O tópico 2, a estrutura literária do livro de Jó.
E essa estrutura literária, nós temos aí prosa e poesia. E é o tópico 1 aqui dentro da estrutura. Ao ler o livro de Jó, precisa dar-se conta de que nesse livro há uma obra de natureza poética. Não é menos inspirado que os outros da Bíblia. Ele pertence a um diferente gênero literário. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. E aí nós temos aí a distribuição disto dentro do livro de Jó. A prosa, que é o prólogo que está de Jó, capítulo 1, capítulo 2, 13, texto intermediário, aí temos as referências aí, e o epílogo, que é a parte final. Então aí o que acontece? Prosa é a parte inicial, a parte que dá início ao livro, o prólogo. A poesia, o texto intermediário, o contexto, e a prosa, o epílogo, que é a parte conclusiva, a parte final do livro. Tá? Isso apenas para os irmãos entenderem o contexto de como foi escrito o livro. Tá? Isso aqui não traz muita importância para o conhecimento da palavra, ele é apenas uma questão estrutural do livro. Isso, como disse o autor aqui, ele não muda a inspiração, ele não muda a autenticidade, ele não muda nada, apenas é a forma que foi escrita. O que demonstra é que quem escreveu era uma pessoa muito erudita, uma pessoa de muito conhecimento, não era um analfabetão que nem eu não. Tá? O camarada entendia e dentro desse conhecimento ele escreveu a história de Jó de uma forma muito extraordinária, muito peculiar, que chama a atenção pela época que foi escrita e a estrutura que foi dada ao livro. Tá? Então, só para os irmãos entenderem essa formatação do livro. Ainda dentro desse tópico, a organização. No texto, em poesia, há a seguinte organização, está no subitem 2, do tópico 2 aí da lição de vocês. No texto em poesia, um monólogo feito por Jó. Tá? Esse monólogo é aquela conversa que você vê lá só Jó falando. O monólogo é isso, é a pessoa falando sozinha. Tá? Falando sozinha, ele com ele mesmo praticamente. Esse é o monólogo. 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo, o jovem Eliú. A revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E isso aqui é que eu falei para os irmãos, que parece que me está a partir do capítulo 38. E aqui um detalhe importante, irmão. Nesse trimestre vamos estudar que livro? Qual livro? Jó, meus irmãos. Oh, aleluia, Jó. Então, e estudar é uma coisa que eu sempre digo para os irmãos. A Escola Bíblica Dominical é o maior curso teológico do mundo. Tá? Mas ela é curso teológico justamente para estudar a Bíblia. Então, se nós vamos abordar o livro de Jó, leia o livro de Jó. Leia ele inteiramente. E irmão Paulo Bernardino está recolhendo a oferta da Escola Dominical. Tá? Os irmãos aí na plataforma recolhem a oferta aí também, irmãos. Tá? Vamos lá. Muito bem, Deus abençoe. Faz parte do trabalho da escola, né? Amém. Escola serve café da manhã, o café da manhã está uma bênção na nossa escola aí, né? E tudo isso tem custo, né? Então é importante os irmãos contribuírem, tá? E depois na parte... e nós temos aí a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Isso aqui já está lá na parte conclusiva, quando Jó, depois que Deus se manifesta para ele, e se revela para ele, na sua grandeza, e assim, é coisa extraordinária. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Minha Bíblia foi raptada daqui. O irmão Valdomiro está querendo ficar com 2 Bíblias? Mas nós temos algo interessante aqui. Eu acho extraordinário aqui. Isso aqui eu vou ler um pouquinho com os irmãos, para os irmãos entenderem como que é. É o capítulo 38 mesmo. É coisa tremenda aqui, ó.
Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Olha só, já como que é a cena. Não é uma cena qualquer. Deus se manifesta de um redemoinho para falar com ele. Os irmãos estão prestando atenção aqui? Amém? Olha aqui. Olha para o meu cabelo. Então, diz assim, ó, ele se manifesta de um redemoinho. Não é uma coisa simples, é uma coisa extraordinária. E começa a dizer, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, e tu, responde-me, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por suas vestiduras e a escuridão por envolvedouro. Olha que coisa tremenda. Você vai lendo o resto do livro, é assim, é tremendo. É Deus falando de tudo, é um resumo da criação, é um resumo da criação. Deus se manifesta para ele fazendo um resumo da criação e dizendo, rapaz, olha quem você é. Olha quem você é. E eu estou aqui falando com você. E isso é tremendo, irmão, que Deus faz isso conosco todo dia. Quando amanhece, nós já amanhecemos um nada. Mas Deus continua todo poderoso no controle de todas as coisas. E de manhã, Ele já está dizendo, olha, preparei um dia para você. Preparei mais um dia para você. Preparei mais um dia para você. Eu estou com você. Pastor, mas minha vida está uma coisa, é sofrimento, é dor, tá? Mas Deus continua perguntando, onde estava você quando eu criei a terra? Onde estava você quando eu criei o mar? Onde estava você quando eu criei as estrelas? Onde estava você quando eu fiz a criação de todas as coisas? Deus continua dizendo, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra e não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Isaías 42:8. Então o nosso Deus continua sendo Deus. Aleluia. Então esta manifestação de Deus aqui dentro do livro de Jó é o que eu vejo como a maior autenticidade desse livro. Tem o sofrimento de Jó? Tem. Mas o sofrimento de Jó fica deste tamaninho diante de toda essa grandeza de Deus. Você pode ver que até o capítulo 37 vem falando de todo esse contexto do sofrimento. A partir do 38 muda a coisa. Muda a coisa, aí aparece um Deus poderoso que regaça com tudo. Aí Jó, mesmo diante de todo aquele sofrimento, de toda aquela luta, ele chega e se humilha diante de Deus ainda. Ele se derrama diante de Deus. Aí Deus olha tudo aquilo e diz, não tem jeito, esse camarada é muito crente, eu vou ter que abençoar ele mais ainda. E o livro termina o Senhor derramando bênção sem medida sobre a vida dele. Aleluia. E ainda no tópico 2, abundância de figuras de linguagem. Essa questão de figura, meus irmãos, ele é importantíssimo para o entendimento das pessoas mais simples. Tá? Então observa-se que quem escreveu o livro estava preocupado com as pessoas que iam ler, para que pudessem entender. Era o que Cristo fazia com as parábolas. Cristo, quando desenvolvia uma parábola, é para que as pessoas que estavam à sua volta pudessem entender o que estava acontecendo. Aí o livro possui 2 recursos estilísticos, metáforas e paralelismo. A metáfora usada pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto, que é usar uma coisa que as pessoas conhecem, tá, que é do dia a dia das pessoas. Vamos imaginar ele quer falar de algo mais profundo, algo celestial, mas ele usa algo material para que a pessoa possa entender. E o paralelismo é coisa semelhante, usar coisas parecidas, coisas paralelas, coisas para que as pessoas possam entender. A abundância de figuras e linguagem. Exemplo de metáfora que está no livro aí, para os irmãos poderem entender.
O autor do livro de Jó usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Isso é um tipo de metáfora. Né? A metáfora é bastante usada também no livro dos Salmos, quando fala da vida, que ela é como um sopro, ou como uma flor, que pela manhã ela nasce, ela fica durante o dia viçosa e ao final da tarde ela murcha. Então isso é um tipo de metáfora para entender, tá bem? E a síntese do nosso tópico 2. O livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa. Há também o uso de metáforas e paralelismo, que é aquilo que nós acabamos de falar com os irmãos. E aqui, tem algum questionamento, algum subsídio, pastor, no Valdomiro, nossos professores? Como o assunto nesse tópico ele é mais técnico, né? Então dificilmente aparece alguma pergunta, né? Mas ele não deixa de ser importante, como é a lição inaugural do trimestre, ela traz toda essa explicação. Os irmãos vão observar que as próximas lições, o senhor me deu justamente a lição mais complicada, viu, pastor? As próximas lições, elas vão tratar de temas do dia a dia, vamos dizer assim, que vai encaixar melhor para os irmãos, tá? Esse, ele tem, assim, explicações mais relacionadas à formatação do livro, à autoria do livro, enfim, tá bem? Mas estamos aí. Vamos, então, agora para o tópico 3, que é a natureza e mensagem do livro de Jó. E aí nós começamos. Por que os justos sofrem? Isso eu fiz aqui uma explicação para os irmãos aqui no início. E esse aqui é um questionamento que ele é feito não só pela humanidade, mas os teólogos tentam responder, tá? Se você entrar lá no YouTube e colocar por que os justos sofrem, mas o que aparece de mensagem é muita coisa, porque o sofrimento, ele move o ser humano, tá? Move o ser humano. Como eu disse para os irmãos, existem duas fases da vida, e essa fase é isso que eu falei para vocês, até os 40 a gente tem uma visão de sofrimento, depois dos 40 muda essa visão, e tem um detalhe, geralmente, isso mede até os níveis de felicidade, para vocês terem uma ideia, segundo a psicologia. Então, uma pessoa até os 20 anos, ela tem um nível de felicidade, coisa louca. A pessoa fica feliz com qualquer coisa, ela fica feliz com o namoro da adolescência, ela fica feliz com uma flor, ele fica feliz se ele compra uma bicicleta, se ele comprar uma moto, então é o auge da... Se comprar um carro, meu Deus do céu, né? É coisa assim, é manancial, é maná do céu, é coisa tremenda. Tá? A partir dos 20, que começam as preocupações, o nível de felicidade já é diferenciado. As pessoas já começam a se preocupar. Se está casado, já preocupado porque tem um filho, porque tem fralda, porque tem arroz, porque tem aluguel, porque tem luz, tem água, aquela coisa toda. Aí eu tenho que conseguir alguma coisa na vida e tal. Aí até os 30, esse nível de felicidade já muda. Aí se ele consegue conquistar alguma coisa, uma viagem para a praia, uma viagem para o exterior, uma formatura, alguma coisa, essa felicidade ela sai. Passou dos 30 aos 40, começa já uma fase chamada semidesespero, tá? Porque já saiu da fase da juventude, agora entrou para a maturidade, as mulheres entram para a idade chamada balzaquianas, tá? E os homens entram para a idade do homem, tá? Apesar que hoje os homens estão meio atrasados, aos 30 anos eles estão jogando videogame, tá? Mas é o seguinte, o normal, né, pastor? O normal, a partir dos 30, aí o homem, se ele não tem a casa própria ainda, ele quer trabalhar pela casa própria, ele quer trabalhar pelo carro, ele quer trabalhar pelas conquistas, e aí ele se depara com muitas decepções. É trabalho que não dá certo, é empreendimento que não dá certo, é muitas vezes o casamento que vira sofrimento, que aí deixa de ser aquela alegria dos hormônios, que a partir dos 30, os hormônios começam a adormecer e a razão começa a aparecer. Aí a mulher começa a ver que o marido é barrigudo, o marido começa a ver que a mulher não é aquelas coisas. Enfim, cria uma ansiedade no ser humano e dos 30 aos 40 a felicidade ela diminui. Tá? E quando chega aos 40,
você já começa a experimentar sofrimentos que alguns começam já está sofrendo, a morte do pai, a morte da mãe, a morte de alguns parentes, de repente uma doença, já é uma tragédia, alguma coisa. Então o nível de felicidade ele baixa mais ainda, e a partir dos 40, grande parte da humanidade começa a ficar amarga. Isso é psicologicamente comprovado. Começa a ficar amarga. Então, dos 40 aos 50, o desespero, principalmente do homem, aumenta mais ainda. Se ele já tem casa, é porque ele quer uma casa melhor. A gente nunca está satisfeito. Se ele tem carro, ele quer um carro melhor. E ele quer, então, alcançar o sucesso a toda prova, a todo custo, até os 50. E nessa época começa a acontecer os infartes e derrames. A maioria dos infartes e derrames e infartes fulminantes acontece dos 40 aos 50, porque o nível de angústia e sofrimento aumenta bastante. Por isso esse questionamento é tremendo, porque os justos sofrem. Porque nessa época é que começa principalmente os questionamentos, nessa época de sofrimento, de dor, de ansiedade, de angústia, porque aí a pessoa chega na igreja, ele é fiel a Deus, muitas vezes desde a infância, desde a juventude, e ele não conseguiu a casa dele ainda. Aí ele vê um que é mais ou menos, vida meio atrapalhada, acabou de se converter, tem casa, tem carro, tem sítio, tem fazenda, né? E, ai, meu Deus do céu, e eu que sirvo ao Senhor desde minha meninice, não consigo um pedaço de terra, né? Eu acho que não vou ter nem no cemitério, que agora é gaveta, né? Porque antes ainda falava, não, vou ter pelo menos no cemitério, agora não pode garantir mais, né? Então, esse nível de questionamento aumenta, que as pessoas começam a fazer esse questionamento. Isso em todos os níveis, que aí ele chega, não é só nisso, no ministério, às vezes a pessoa está a vida inteira ali, servindo, e não sai de diácono, e olha, mas fulano veio depois de mim, já é presbítero, já é pastor, e eu não saio daqui, meu Deus, misericórdia. São questionamentos. E aí, meus irmãos, e aí só para os irmãos entenderem, porque depois dos 50 a gente fala que velho vai ficando chato, não é isso? Não, velho vai ficando chato e rabugento. Não belisca ele não, mas mas o que acontece? O que acontece é um nível de sofrimento que a pessoa já passou, e a pessoa, dependendo do que ela viveu, ela começa a perder expectativa em relação às outras pessoas, e ele passa a se tornar amargo, amargo. Então tem muitas pessoas, você vai conversar com ele só tem amargura. Por quê? Ele só lembra do sofrimento, ele só lembra da tristeza, ele só lembra da dor. E aqui o livro de Jó, ele traz uma lição, porque Jó, ele mesmo no sofrimento, ele levanta a cabeça lá do meio do pó, do meio da cinza, e ele vê um Deus que é maior que o seu sofrimento, que é maior que a sua tristeza, que é maior que a sua dor. E aí, assim, você termina o livro de Jó sem lembrar do sofrimento, porque você passa a lembrar de um Deus todo-poderoso que regaça com tudo. E é isso que faz a diferença na vida do cristão, de você ver uma pessoa, e aí eu tenho um testemunho de uma irmã que ela serviu a Deus aqui, e tem um testemunho de uma pessoa, são dois testemunhos muito marcantes. A irmã serviu a Deus aqui, e essa irmã, eu fui visitar ela com o pastor Jaime no Hospital do Câncer, em Curitiba, e nós até foi a época que eu conheci um lugar lá que é chamado Ferro Velho, naquele hospital que só tem gente esperando a morte, cancerosos, né? E nós fomos orar com ela, e a conversa com ela o tempo inteiro era falando em língua e adorando o nome do Senhor. Com a cabeça raspadinha por causa do tratamento de câncer. E depois nós tivemos notícia que quando ela morreu falando em línguas e dizendo que estava vendo o Senhor na glória. E essa pessoa fazia parte lá da família de vocês lá em cima, né? Vocês lembram, né? E uma outra pessoa eu visitei em São Paulo, também em Capivari. Nós recebemos uma ligação meia-noite, eu estava lá para ministrar, e saímos meia-noite para visitar um rapaz que estava com AIDS, era um ex-seminarista católico, e a família, naquela época, não sabia como lidar, isolaram ele num quartinho, numa cama, para ninguém ter contato com ele, que achava que a AIDS pegava, se chegasse perto, aquela coisa toda. E nós fomos orar por ele. Chegamos lá preocupados, vamos orar, que o rapaz está ruim, a família ligou achando que ele podia estar morrendo e tal, né? Chegamos lá, cheio de palavras de conforto, né? Irmão,
Chegamos lá, nós não conseguimos falar nada, ele só deu testemunho e glorificou o nome do Senhor, e dizendo como Deus era maravilhoso, ele tinha aceitado Jesus, estava aquele crente assim, pronto para ir para o céu. Eu falei, meu Deus do céu, nós saímos de lá envergonhados. Envergonhado, está uma pessoa lá, naquela época condenada à morte, porque sem tratamento, né? Mas esperando encontrar o Senhor Jesus. Então aí aquele sofrimento deixa de ser alguma coisa importante, e o mais importante passa a ser a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicação para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Isso aqui é muito importante. E aí nós temos aqui o seguinte questionamento. Existe bondade desinteressada? Na tese do diabo, isso aqui já foi o diabo que falou, né? Que ele diz, ele é fiel? Ele é fiel porque ele tem tudo. Ele tem uma família bonita, ele tem dinheiro, ele tem riqueza, ele tem poder. Então é por isso. É por isso. E esse é o questionamento. Existe bondade desinteressada? E aqui é muito importante, eu vi uma frase de alguém falando sobre o que é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é aquele que quando você não tem mais nada para oferecer, não tem nada para dar em troca, e assim mesmo, alguém te ama. Alguém te ama. Isso, eu ouvi uma ministração sobre isso do padre Fábio de Mello. E aí ele conclui até dizendo, né, que ele quer estar velho e ser amado por alguém que coloque ele para tomar sol quando estiver bem velhinho, né? Aí ele falou assim, mas que se lembre de me tirar do sol. Se lembre de me tirar do sol. Então, assim, a bondade desinteressada é essa, é aquele que realmente faz alguma coisa sem esperar nada em troca. E no contexto de Jó, é o amor que ele tem a Deus, independente do que estava nas suas mãos, isso fica comprovado durante o livro. Ele não amava a Deus porque tinha uma família bonita. Mesmo quando a sua família foi tirada, ele continuou fiel. Ele não amava a Deus porque ele tinha bens. Mesmo quando os bens foram tirados, ele continuou servindo a Deus. E o capeta é tão terrível que ele chega para Deus, mas ele tem saúde também. E aí, Jó era um homem agraciado com muitos bens. Jó tinha uma família formidável, era cercado de muitos amigos, gozava de uma boa saúde. Aí a saúde foi embora também. A saúde foi embora também e ele ficou só as feridas, na cinza, se coçando com cacos. Mas assim mesmo, ele continuava servindo ao Senhor. E servir a Deus é isso, meus irmãos, que muitas vezes nós queremos fazer troca com Deus. Teologia da prosperidade prega a troca. Ele diz, olha, seja fiel, você já está quebrado, e ele fala, entrega o que você tem. Meu Deus, você está com um tostão furado no bolso, e ele ainda pede o teu tostão furado para que você seja abençoado. Mas você acha que nosso Deus é mesquinho desse jeito? E outra, amar e servir a Deus não é pelo que ele vai fazer, é pelo que ele já fez. Nós não fomos chamados para esse tipo de coisa, para ficar fazendo barganha com Deus. Não, a nossa fidelidade ao Senhor tem que ser por que Ele já nos deu. E o principal presente de Deus para nós, para toda a humanidade, está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, esse é o maior presente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós servimos ao Senhor, é por causa desse presente, é por causa dessa graça, por causa desse tesouro infinito. Tá bem? O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Comportamento é um negócio diferenciado e é o que faz a diferença da igreja na terra, tá, meus irmãos?
é o nosso comportamento diante das adversidades. Não só diante das adversidades, mas também diante das benesses, tá? Porque eu já vi gente que enquanto ele sofre, ele é crente. Você sabia que tem gente que não tem nada que Deus não permite, se ele tiver, ele desvia? Aí Deus deixa ele na prova o tempo inteiro. Ele tem que estar sempre orando pelo arroz e o feijão do dia e a luz elétrica, porque senão ele desvia. E eu já vi gente assim. Teve gente que foi meu aluno na escola dominical e hoje está desviado, porque ganhou um pouco de dinheiro, aí ele já se acha diferente do resto do povo, olha para o povo com desdém, aí ele compra uma ação no clube da cidade, e aí ele já não sai lá das jogatinas, começa a tomar uma cerveja, e o idiota vai para o inferno porque tem alguma coisa. Tá? Então Jó servia ao Senhor e dava testemunho quando ele tinha tudo, mas quando ele não tinha nada, ele continuou servindo ao Senhor. Então nós temos que aprender a ter atitudes de quem serve a Deus. Se você tem teu carro, tem tua casa, tua bicicleta, tua moto, não importa o que você tem, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e você seja apenas mordomo daquilo que Deus colocou na tua mão. Mas se você não tem nada também, você tem tudo, porque Jesus está na tua vida e Ele é o maior tesouro da humanidade, que nada ultrapassa o seu valor. Tá? Nada ultrapassa. E esse livro mostra o comportamento diante da prova. No item 3, ainda, nós vamos ver, pode o homem compreender Deus? Estamos aqui chegando para a nossa parte final. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. E aqui nesse contexto, meus irmãos, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. E aquele contexto que eu li para os irmãos, chega aqui na parte final, que Deus fala com Jó, um monte aqui, o capítulo 40, ele está falando ainda, no capítulo 41, e só no capítulo 42, aí Jó começa a responder. E aí nós temos um Jó, que ele acabou experimentando, durante esse sofrimento, ele experimentou o poder de Deus. Experimentou a grandeza de Deus. E aí ele começa dizendo assim, lá no capítulo 42, então, responde Jó ao Senhor e diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha que coisa tremenda, né? Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Agora aqui, meus irmãos, eu faço uma ressalva. Nós temos um entendimento, e a gente tem que tomar cuidado com ele, que sempre os nossos louvores enaltecendo o poder de Deus, a grandeza de Deus, tudo de Deus, e aí muitas vezes nós compreendemos errado que como nós cremos num Deus todo-poderoso, nós esperamos um Deus controlador de todas as coisas, e até Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Mas Deus está no controle de tudo se está tudo indo bem. Se a coisa começa a dar errado, Deus, cadê o teu controle? Onde está o Senhor? Não é assim? Deus é todo poderoso. Mas aí de repente você está numa praia e vem um tsunami. Tá? Deus continua no controle de tudo? Tá? Esses são os questionamentos da humanidade. Tá? E aí vem e morre um monte de gente. Só que aí tinha uma congregação, não sei se vocês ficaram sabendo disso, tinha uma congregação quando veio aquele tsunami lá da Ásia, que o pastor ministrava os cultos numa igreja perto da praia. Naquele dia, ele sentiu de ir para uma igreja que era na colina. E os irmãos foram para a colina. Lá na colina, o pastor, aquele dia ele estava inspirado, e ele fez como alguns dias o nosso pastor faz, passou do horário.
o sermão dele foi mais longo e impediu que os irmãos voltassem no horário. Se os irmãos tivessem voltado no horário certo, o culto tivesse terminado no horário certo, todos teriam morrido afogados. E a igreja permaneceu lá, ninguém morreu. Vejam o detalhe disso. Só que tinha outras igrejas lá que todos morreram. E aí vem o questionamento. Esses eram mais crentes? Aqueles eram menos crentes? O que aconteceu? O que Deus fez nesse contexto aí? Eu vou deixar esse nó na cabeça dos irmãos, que os irmãos vão estudar durante o trimestre, tá? Mas o que aconteceu com Jó é que ele passou a experimentar que aquele Deus que ele conhecia na bonança continuava sendo Deus no seu sofrimento. E a sua postura fez com que esse Deus se manifestasse para ele de uma forma extraordinária. E os irmãos vão observar que crentes que passam pelo sofrimento e permanecem fiel, ele adquire uma resistência maior. Depois que você passou por um sofrimento, Satanás vem te batendo, você dá uma olhada assim e fala, eu sei que é você, Satanás, mas eu sei quem é o meu Deus, e meu Deus é maior que você. Então muitas vezes você chora por causa do coro, chora por causa da luta, chora por causa da batalha, mas você continua caminhando e dizendo, eu sou vencedor, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Redentor. E eu acho extraordinário esse versículo lá de Jó. É capítulo 19, que ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Localizem aí, meus irmãos. Então, eu acho que é o 19. Sim, vê aí algum dos irmãos. Confirma para nós aí. 19, 25. Leia bem alto. Amém. Essa coisa do Redentor é algo extraordinário. Era uma prática que existia da seguinte forma. Tá? Vamos imaginar que o irmão Antônio, ele tivesse uma dívida que para ele era impagável naquela época. Só que ele era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de respeito, uma pessoa que todos conheciam. E aí nós temos o irmão Noel, que está nos visitando hoje, né? Seu companheiro aí, Deus abençoe. Então, nós temos o irmão Noel. E o irmão Noel é um camarada muito rico, de muitas posses. E ele então fica sabendo da história do Antônio. E ele diz, não, o Antônio já foi uma pessoa que já me serviu, já foi uma bênção na minha vida. Quanto que ele deve? Ele deve tanto. Ah, não, mas isso não é problema para mim. E aí o Antônio estava para ser levado escravo por causa da dívida. Aí chega o Noé e chega para o credor do Antônio e diz, quanto deve o Antônio? Antônio deve X. É muito dinheiro, é muito, mas está aqui o pagamento da sua dívida. Esse era o Redentor, era aquele que vinha e pagava uma dívida impagável. Isso aqui é extraordinário. É extraordinário porque nós tínhamos uma dívida impagável. Mas apareceu alguém para pagar. Aleluia. Eu e você não tínhamos como pagar. Porque o salário, a nossa dívida era a morte por causa do pecado. Mas ele veio. Aleluia. E lá no Calvário ele deu a sua vida por nós. E agora nós podemos dizer, estamos livres, estamos livres. O sangue de Jesus tem poder. Essa palavra é tremenda. O sangue de Jesus tem poder. Estamos livres. O nosso Redentor pagou a nossa conta. Aleluia. Então, a maior lição desse livro, do livro de Jó, não é o sofrimento de Jó. Não é a paciência de Jó. A maior lição nesse livro é o homem saber quem é Deus. É o homem experimentar
quem é Deus. Essa é a minha visão. E se os irmãos puderem se entregar para a leitura desse livro e deixar o autor falar com você, você vai entender tudo isso. Você vai entender por que o justo sofre, vai entender a paciência do Jó, mas você vai entender que Deus é maior que tudo isso. Amém, meus irmãos? E a síntese do nosso tópico é: a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Os irmãos têm alguma pergunta aqui? Algo a dizer aqui? Vamos para a conclusão para fechar com os irmãos. Nesta lição apresentamos o contexto histórico e literário de Jó, que tratamos lá no primeiro tópico. Eu acho que eu deixei bem claro para os irmãos. Se os irmãos tiverem dúvida depois, fale conosco aí, tá? Também que o livro de Jó possui o gênero de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Os princípios teológicos transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são os princípios para todas as épocas e culturas, tá? E o que podemos dizer como princípio aí primeiro, é a fé inabalável de Jó. E fé, a fé que Jó tinha, é a fé que vem para todos nós. E nós temos que receber a palavra do Senhor. O livro de Jó tem que ser recebido como uma palavra. Até um dia eu atendi um rapaz, ele tinha tentado se matar algumas vezes. E aí ele foi no meu escritório, eu não tinha horário para atender, e ele ficou me aguardando até eu poder atender ele. Quando ele chegou na minha sala, eu comecei a falar com ele começou a falar do seu sofrimento e falou assim: e nem me fala de Jó, que eu não sou Jó. Então a pessoa já vem com o coração fechado já para a palavra, né? Eu falei: misericórdia, né? Eu falei: irmão, vou ter que conversar na palavra, eu só sei a palavra, e para ajudar você é na palavra. Agora, se você não crê na palavra, aí você precisa de um cacete, né? Mas aí ele aceitou a palavra, aceitou um psicólogo também, e hoje está uma bênção na vida, e glória a Deus pela vida desse rapaz. É demonstrando que o conhecimento de Deus é o anseio, é demonstrado que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Conhecer Deus, na realidade, é um anseio da nossa alma, tá? A nossa alma, ela anseia por Deus, tá? E como você vê Jó, uma pessoa amante de Deus, a sua alma queria conhecer mais Deus, e esse sofrimento fez ele conhecer mais Deus. E aquilo que eu disse para vocês, quando uma pessoa sofre, ele fica mais experiente, mais forte e tudo mais. Por quê? Porque ele passa a conhecer Deus com mais profundidade, tá? Então, com todo respeito, eu cito a irmã Dalva, que passou aí por um momento de sofrimento, né, de luta contra a enfermidade, e eu tenho certeza que a tua experiência com Deus se aprofundou muito mais. Não é isso? E assim são com todos. Então, os irmãos que passaram aí por suas medidas de sofrimento, com certeza hoje estão mais perto de Deus, porque a experiência com Deus foi mais profunda. Um dia eu conversei com um rapaz que ele saiu do coma depois de um acidente. E ele falou assim: irmão, eu nunca tive uma experiência com Deus. Eu só não queria que fosse desse jeito. Porque ele passou perto da morte, ele voltou do coma. Só que ele falou assim: pastor, mas eu estou tão perto de Deus, que agora eu sei que se Jesus voltar, eu vou com ele. Amém? Então esta é a experiência com Deus. E o para refletir aqui são os questionamentos que nós temos no livro, mas com isso nós encerramos a nossa aula. Se os irmãos tiverem perguntas, está aberto ainda. Tem alguma? Pode encerrar a gravação também, irmã. O nosso agradecimento a todos os irmãos, o nosso agradecimento aos pastores da regional, todos os irmãos que nos acompanharam nessa aula inaugural.